Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Espero que vocês gostem e entendam. E vamos à aula. Só para lembrar, né? Nós estamos vendo o termo geral. Então, o termo geral é dado por AN, que é igual ao primeiro termo mais o número de termos menos 1 vezes a razão. E esses dados aqui, geralmente vem alguns deles para você determinar um ou mais de um, dependendo da PA, tá? Então, por exemplo, dada a PA de termos 5, 9, 13 reticências, determinar. Letra A, o seu 10º termo. Então, para facilitar a resolução de questões desse tipo, envolvendo PA, a gente organiza os dados. Ou seja, a gente verifica quais desses termos da fórmula já são dados. Então, o A1 é o primeiro termo, que nesse caso é 5. Ó. A razão é a diferença entre cada termo a partir do segundo e o seu antecessor. Tá? Então, eu faço 9 menos 5, ou então 13 menos 9, e assim por diante. Então, 9 menos 5, a gente sabe que dá 4. Certo? O número de termos, que pode vir dado, tá? O número de termos, ou pode ser, nesse caso aqui, ó, como a PA é infinita, pode ser limitado a uma quantidade de termos qualquer. Como nesse caso, eu quero o 10º termo, então quer dizer que a PA está limitada a 10 termos. Então o N é 10. É como se ela tivesse 10 termos, tá? Ela tem infinitos, mas limitou até o 10º termo. E o AN, que nesse caso, o N é 10, então é o A10. E agora é só aplicar a fórmula, que é essa fórmula. Então, A10, que é o termo que a gente quer, vai ser igual a A1, que é 5, mais N menos 1 é o valor de N menos 1. Vou fazer direto, tá? O valor de N é 10, então 10 menos 1 dá 9, vezes a razão, que nesse caso é 4. Ó. Então, numa expressão numérica, primeiro a gente resolve a multiplicação, tá? Então, A10 vai ser igual a 5 mais 9 vezes 4, 36. Então, A10 é igual a 5 mais 36, ou seja, 41. Então, quer dizer que o 10º termo dessa PA é 41. Ou seja, se eu continuar escrevendo os termos aqui, quando eu chegar no 10º termo, o valor que eu vou obter é 41. Ok? O seu termo geral. Mas o que é isso? A gente não tem uma fórmula do termo geral? Sim, tem uma fórmula, mas não tem a fórmula do termo geral para essa PA aqui. Embora a gente utilize a mesma aqui, para determinar. Qual é a diferença do que a gente vai fazer aqui e do que a gente fez aqui? Aqui a gente determinou um termo, aqui a gente vai determinar uma fórmula como se desse o termo direto, sem precisar a gente fazer passo a passo aqui detalhadamente. Tá? Então, é só aplicar essa fórmula aqui. Ó. Nós temos que o termo geral de qualquer PA é a N igual a 1 mais N menos 1 vezes R. O termo geral quer dizer que eu posso determinar um termo qualquer. Ou seja, eu substituo todos os outros valores, exceto o N. Tá? Então, ela vai ser a N igual a A1. O A1 nós temos, que é 5, mais N menos 1. Como eu disse, nós não substituímos o N, porque ela vai valer para qualquer termo. Ou seja, o N pode ser qualquer, o número de termos pode ser qualquer, 4 vezes a razão, que é 4. Então, a N vai ser igual a 5 mais... Aí eu vou multiplicar aqui, aplicar uma que a gente chama de propriedade distributiva da multiplicação. Então, eu faço N vezes 4, 4N, aí menos por mais, menos 1 vezes 4, 4. Ou seja, o termo geral da PA dada vai ser... O que eu posso resolver aqui? Só isso, 5 menos 4. Por quê? Porque são semelhantes, né? Não tem nada semelhante a 4N. Para ser semelhante, ele tem que ter a mesma parte literal, ou seja, a mesma letra
com o mesmo expoente. Tem que sair exatamente iguais, letra e expoente. E nesse caso aqui, ó, como nenhum dos dois tem letra, então eu posso resolver. São números naturais, né? Números inteiros. Então, 4n, a gente repete e resolve isso. Ó. 5 menos 4 dá 1, ou seja, mais 1. Então, essa é a fórmula que me permite determinar qualquer termo dessa PA aqui. Basta saber quem é o n. Por exemplo, nesse caso, ó, o 10º termo. Então, eu substituo aqui. Ó, A10 igual a 4 vezes 10. 4 vezes 10 dá 40, mais 1, 41. E foi o que a gente encontrou aqui, tá vendo? Então, serve para qualquer termo. Ok? Outro exercício. Quantos são os números ímpares entre 72 e 468? Então, eu quero saber o n nesse caso. Então, o A1. Só para a gente ter uma ideia, a PA nesse caso seria: se eu quero o ímpar entre 72 e 468, qual será o primeiro termo aqui? 73. Então, vai ser 73. Aí o próximo, ó, como é ímpar, 75. Reticências. Até o último, que vai ser qual? É entre 72 e 468. 467. Então, aqui eu posso concluir o quê? Que eu já tenho o primeiro termo, o A1, que vale 73. Tenho a razão, que é só fazer 75 menos 73, ou seja, 2. Tenho o AN, que nesse caso aqui é o último termo. Ó. A PA foi limitada até esse valor, porque eu só quero saber quantos são os ímpares entre 72 e 468. Então, eu posso dizer que ele é o último termo. Então, é o AN, ou seja, 467. E nesse caso, como eu quero saber quantos são esses números, então eu quero saber o N. É o número de termos. E aí é só aplicar a fórmula. Então, a fórmula diz que a N é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN nós temos, é só substituir cada valor desse aqui, ó. É só substituir cada incógnita dessa aí pelo seu respectivo valor, tá? Então, o AN vai ser 467 igual a A1, que é o primeiro termo, ou seja, 73, mais o N nós não temos, é o que nós queremos determinar, então continua, vezes a razão, que nesse caso é 2. E agora é só resolver a equação. Primeiro a gente multiplica aqui, ó. Então repete isso aqui. 467 vai ser igual a 73 mais n vezes 2, 2n, menos por mais dá menos, 1 vezes 2, 2. Como nós queremos isolar o n, uma forma prática de isolá-lo é isolar onde ele está mesmo, ó, que já não precisa mudar o sinal, tá? Então, vamos isolar no segundo membro, como ele já é positivo. Se ele passar para o primeiro membro, teria que mudar o sinal, né? Então, ia ficar negativo. Vai dar mais trabalho. Então, a gente mantém ele aqui mesmo. Então, eu passo os outros para o primeiro membro. Então, vai ficar 467. O 73 está positivo, passa negativo. E o 2 está negativo, passa positivo. Tudo isso igual a 2n, que foi o que ficou no segundo membro. Isso são coisas práticas. Depois de um tempo a gente praticando a resolução de equações, a gente vê que muita coisa que a gente aprende detalhadamente tem que isolar somente no primeiro membro. Aí a gente vai aprendendo que pode mudar algumas coisas para tornar a resolução ainda mais prática. Então aqui eu tenho 467 menos 73. Se eu tiro 67 vai ficar 400, né? E aqui sobra 6 ainda. Então eu tiro 6, fica 394 com 2, 396 igual a 2n. Aí o 2, ó, que está multiplicando, passa dividindo. Agora eu posso deixar o n aqui mesmo, não precisa nem mudar o sinal, tá? Então fica 396 dividido por 2, ou seja,
Nosso n é igual a 396 por 2. 300 por 2 dá 150. 90 por 2 dá 45. Com 150 dá 195, né? E 6 dividido por 2 dá 3, então dá 198, né? 198. Então quer dizer que entre 72 e 468 existem 198 números ímpares. Certo? Isso é um processo para evitar que você precise contar, por exemplo. Aplica essa forma, né? Existe uma forma para isso que é a forma do termo geral. Isso só serve se for PA, tá? Lembrando que a PA é aquela cuja diferença entre cada termo a partir do segundo e o seu antecessor é sempre a mesma. Dá sempre o mesmo valor. Outro exercício. Então a gente aqui, olha, para poder resolver isso aqui, a gente tem duas formas. Uma delas é a gente usar a propriedade, que diz que o termo do meio é a média aritmética dos outros dois, tá? E pode usar a definição de PA, que diz o quê? Que a diferença entre esses dois termos é um termo e o seu antecessor vai ser sempre a mesma, ou seja, a diferença entre esses dois aqui é igual à diferença entre esses dois aqui, ó. Então, a gente pode fazer das duas formas, né? Vou usar a média, tá? Termo do meio, ou seja, 4x menos 1 é igual à soma dos outros dois, x mais 5 mais x ao quadrado menos 1 dividido por 2. Mesmo pelos extremos, né? Então, aqui é como se fosse 1, né? Quando não é dado. A gente lembra que é 1. Então, como aqui a incógnita ó, tem maior expoente, eu vou multiplicar primeiro assim, ó. Mas não importa, tá? A ordem não vai alterar, não. Isso é só para facilitar na questão dos sinais. Mas o resultado daria o mesmo se eu multiplicasse assim primeiro, ó. Então, vou multiplicar assim primeiro. Então, 1 vezes x dá x. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes x ao quadrado. 1 vezes menos 1, menos 1. Igual, aí eu faço assim, ó. 2 vezes 4x dá 8x. 2 vezes menos 1, menos 2. E agora a gente organiza, né? Pode ver que vai dar uma equação de segundo grau. Então, a forma de organizar a equação de segundo grau é deixar uma expressão, toda a expressão no primeiro membro e no segundo membro zero. Que aí fica na forma reduzida e mais fácil da gente entender como se resolve. Então, eu vou deixar o x ao quadrado já organizando na ordem decrescente. O mais x está aqui, ó. 5 menos 1 dá 4, mais 4. Aí vem para cá, ó, menos 8x, mudando o sinal. Tá menos 2, mais 2, tudo isso igual a zero. Então, x ao quadrado, x menos 8x dá menos 7x. Sinais diferentes dá o sinal do maior e diminui. Mais 4 mais 2, isso dá 6, tudo isso igual a zero. Que é uma equação de segundo grau, né? A forma de resolver, a principal que a gente conhece é delta, né? Então, o delta vai ser igual a b ao quadrado, ou seja, 49, menos 4 vezes 1, vezes 6, que dá 24, ou seja, 49 menos 24, que dá 25. Aí vem x' vai ser igual a, vai dar mais 7, 7 mais 5, ou 7 menos 5 dá 2, dividido por 2 dá 1, ou x duas linhas, dá 7 mais 5, 12, dividido por 2, 6. Eu determinei o x, mas digamos que eu quisesse escrever a PA, né? Essa PA. Então, eu tenho duas opções de valores aqui, ó. Os dois são válidos, tá? Então, se eu usar o 1, se o x for 1, a PA vai ficar, ó, substituindo aqui, tá? Ó, 1 mais 5, que dá 6. 4 vezes 1, 4, menos 1, dá 3. E 1 ao quadrado, né? Menos 1, isso dá 0. Então, eu teria essa PA, ó. E se o x for 6, nós temos a PA. O x é 6, então, ó, 6 mais 5 dá 11.
4 vezes 6 dá 24, menos 1, 23. E 6 ao quadrado dá 36. 36 menos 1 dá 35. Aqui é uma PA de razão menos 3, né? Quando eu faço 3 menos 6 vai dar menos 3. 0 menos 3 dá menos 3. E aqui é uma PA de razão 12, né? 23 menos 11 dá 12. 35 menos 23 dá 12. Ok? Alguma dúvida? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado, tenham entendido. E até a próxima.